E se eu te dissesse que a Copa Sul-Americana de 2026 já acabou e você só esqueceu de avisar pros outros times? Pois é, o pessoal da imprensa tá aí perdendo tempo fazendo conta, analisando tabela, projetando cruzamento, mas a verdade é que o troféu já tem endereço fixo e ele fica bem ali, na barreira do Vasco. O papo aqui não é clubismo, não é ilusão de torcedor que vive de passado, é análise fria de quem tá vendo o que ninguém quer enxergar. O Vasco da Gama resolveu que esse ano é dele e, sinceramente, quem tentar entrar no caminho vai acabar atropelado por um trem que ninguém sabe como parar. Pensa comigo, o futebol tem dessas coisas, ele planta sementes de caos para depois colher milagres. E o que a gente tá vendo em São Januário é exatamente esse movimento de quem cansou de ser figurante e resolveu tocar o terror na América do Sul inteira. A verdade é que o mundo do futebol adora uma narrativa prontinha, né? Aquela coisa de que o time rico vai ganhar, que o projeto mais caro vai levar a melhor. Mas o buraco é mais embaixo quando a gente fala de camisa e de um vestiário que resolveu fechar a porta pra fora e virar uma família de verdade. Sabe o que é pior? A grande mídia tá tentando vender que o Vasco é só uma fase, que é sorte, que logo a carruagem vira abóbora. Mas olha só a loucura, enquanto eles falam, o Vasco trabalha, enquanto eles duvidam, o time empilha vitórias. E se você acha que eu tô exagerando, senta aí e escuta com calma, porque eu vou te mostrar que o destino já carimbou essa taça, e não tem choro nem vela. Tudo começou a mudar quando a diretoria tomou aquela decisão que no papel parecia um surto coletivo, mas que na prática foi a jogada de mestre que mudou o patamar do clube. Sair do estilo de jogo do Fernando Diniz pra cair no colo do Renato Gaúcho é tipo você sair de uma aula de física quântica e ir direto pro bar com o seu tio mais malandro que sabe tudo da vida. O Diniz é um gênio, ninguém discute, mas o Vasco não precisava de tese de doutorado sobre a posse de bola no campo de defesa. O Vasco precisava de alguém que chegasse no vestiário, olhasse no olho de cada jogador e falasse: "Meu filho, joga bola e para de inventar moda." E foi exatamente isso que o Renato fez. O cara trouxe aquela arrogância saudável, aquele espírito de quem sabe o caminho das pedras, porque já tropeçou nelas 1000 vezes. Olha a diferença gritante. Com o Diniz, o time jogava bonito, mas parecia que tava sempre andando em cima de ovos. Era um medo constante de errar um passe e virar meme na internet. Agora, com o Renato, o time joga com o peito estufado. A verdade é que o futebol é muito mais simples do que esses comentaristas de terno e gravata tentam fazer parecer. É sobre confiança, é sobre saber que se você errar, tem um cara do seu lado pra morder a canela do adversário por você. Os resultados positivos começaram a aparecer um atrás do outro, e não foi por acaso. Foi uma sequência de vitórias que foi criando uma casca, transformando um bando de jogadores desacreditados em uma unidade de combate que não aceita perder nem em treino de 2 toques. Você já parou pra pensar na diferença entre um time que joga pra não perder e um time que joga porque sabe que vai ganhar? É uma mudança de chave mental que pouca gente consegue explicar. O Renato Gaúcho trouxe essa malandragem de rua, aquele jeito de quem sabe que a Sul-Americana não se ganha só com tática, se ganha no grito, na catimba, no detalhe oculto que só quem é macaco velho de vestiário conhece. Pensa comigo. Você preferiria enfrentar um time que troca 700 passes ou um time que te encara como se fosse tirar seu prato de comida? Pois é, o Vasco hoje é esse segundo time. E a sequência de resultados que eles engataram depois da troca de comando não é fogo de palha, é o anúncio de que a tempestade chegou. Mas aí vem o detalhe que separou os homens dos meninos e mostrou pro continente inteiro que o Vasco não tava pra brincadeira. Aquela virada contra o Fluminense foi o tipo de coisa que a gente só vê em filme de super-herói quando tudo parece perdido. Imagina a cena, o time perdendo de 2-0, a torcida adversária já cantando vitória, os secadores já preparando o post pra zoar no Twitter. Parecia o fim de linha, o momento em que a realidade bateria na porta e diria: calma aí, vocês ainda são o Vasco dos anos de jejum. Só que aí aconteceu o inexplicável pros mortais, mas totalmente lógico pra quem entende de energia de estádio. Sabe o que é pior? Marcar um gol nos acréscimos já é épico. Agora, virar um jogo que tava 2-0 pra 3-2, no apagar das luzes, contra um rival direto, é um aviso divino. Aquilo não foi só futebol, foi um exorcismo. Os jogadores pareciam possuídos, correndo como se a vida deles dependesse de cada dividida. Quando a bola balançou a rede pela 3ª vez, o grito que saiu da garganta do torcedor não foi só de gol, foi um grito de chega!
Ali caiu o último muro que prendia esse elenco ao passado de fracassos. O buraco é mais embaixo quando um time descobre que é capaz de realizar o impossível. Depois daquela noite, ninguém mais entra em campo contra o Vasco achando que o jogo tá ganho, porque eles sabem que os caras só param de jogar quando o juiz coloca o apito na boca e vai embora pra casa. Coloca a mão na consciência agora. Você, se fosse jogador do outro time, como reagiria vendo uma reação dessas? Dá um frio na espinha, não dá? É o tipo de coisa que quebra o psicológico de qualquer adversário. O Vasco provou que tem o que os antigos chamavam de estrela, e essa estrela na Sul-Americana brilha mais forte que qualquer holofote de estádio moderno. É um negócio que transcende a lógica tática. A verdade é que aquela virada foi o batismo de fogo que o Renato precisava para mostrar que o grupo tava na mão dele. O Fluminense saiu de campo sem entender o que tinha acontecido, enquanto o Vasco saiu com a certeza de que esse ano a história ia ser escrita com tinta dourada. Agora, vamos falar a real sobre esses anos de jejum. Foram tempos sombrios, né? Torcedor do Vasco sofreu o que não tá escrito, aguentou piada, aguentou diretoria perdida, aguentou o elenco que parecia montado no modo aleatório de um videogame estragado. Mas olha só a loucura, parece que todo esse sofrimento serviu de adubo pra esse momento agora. Finalmente, depois de tanto tempo, o Vasco conseguiu reunir 3 pilares que raramente andam juntos, um elenco que sabe o que quer, um técnico que não tem medo de cara feia e uma paz interna que há muito tempo não se via no clube. O jejum não vai acabar por sorte, vai acabar por merecimento técnico e mental. O elenco atual não é uma constelação de estrelas que não se bicam, é um grupo coeso. Sabe aquele time que você olha e sente que os caras tomariam uma bala uns pelos outros? É esse Vasco, né? Eles encontraram um equilíbrio entre a experiência de quem já ganhou tudo e a fome de quem não tem nada na estante, e o Renato Gaúcho é o maestro perfeito para essa orquestra barulhenta. Ele sabe a hora de cobrar e a hora de dar o braço no ombro. O cara simplificou o jogo e deu liberdade para quem tem talento resolver, mas aqui tá o detalhe. Ele também instaurou uma disciplina que não é baseada em multa ou punição, mas em respeito mútuo. Antigamente, o Vasco era o time do quase. Quase ganhou, quase subiu, quase se organizou, mas esse quase morreu e foi enterrado no gramado de São Januário. O que a gente vê hoje é um time letal. É a analogia do tubarão que sente o cheiro de sangue a quilômetros de distância. Na Sul-Americana, onde o jogo é de mata-mata e o emocional pesa mais que o físico, ter um elenco coeso e um técnico malandro é ter o mapa do tesouro na mão. Os anos de deserto serviram para dar sede para esses caras e eles agora querem beber a taça inteira de uma vez só. Mas qual é a consequência real disso tudo para quem tá assistindo de fora? O que acontece amanhã quando o Vasco levantar esse caneco? A verdade é que o futebol brasileiro vai ter que se recalibrar. O gigante não só acordou, como ele tá com uma fome de leão. Essa Sul-Americana é só o começo de uma era, onde o Vasco deixa de ser a piada para voltar a ser o pesadelo de todo mundo. O projeto é sólido, a conexão com a torcida tá mais forte do que nunca, e o clima de já ganhou que eu tô pregando aqui não é soberba. É constatação de um fato que tá sendo construído jogo após jogo. O futuro pros adversários é sombrio, pra dizer o mínimo. Imagina ter que enfrentar o Vasco em São Januário em uma final ou semifinal, com o time jogando essa bola, e o Renato Gaúcho regendo a massa. É pedir pra sofrer. A tendência é que o time cresça ainda mais na reta final, porque é assim que os times do Renato funcionam. Eles guardam o veneno pro momento em que a presa tá mais cansada. Quem acha que o Vasco vai pipocar lá na frente tá esquecendo que esse grupo já passou pelo inferno da virada contra o Fluminense e saiu de lá dando risada. O psicológico desses caras hoje é de titânio, meu amigo. A projeção realista é uma só. O Vasco vai desfilar no restante da competição. Vai ter jogo difícil? Vai. Vai ter juiz complicando? Com certeza, mas a força desse momento é imparável. É como uma avalanche que começa pequena no topo da montanha e quando chega no pé, já destruiu tudo o que tinha no caminho. O Vasco da Gama redescobriu sua essência de clube lutador, de clube do povo que não se curva pra ninguém, e a Sul-Americana com todo o respeito aos outros times. É pequena demais pra segurar a explosão de alegria que tá guardada há tantos anos no peito desse torcedor. Sabe o que é o mais louco?
louco, a gente tá vendo a história acontecer e tem gente que ainda insiste em fechar os olhos. O veredito já foi dado pelo futebol, a troca de técnico deu o norte, a virada épica deu o espírito e o elenco coeso deu a sustentação. Não falta mais nada, o roteiro tá pronto, os atores estão ensaiados e o final já foi vazado. O Vasco da Gama é o dono da América em 2026. Pode anotar, pode me cobrar depois, mas a verdade é uma só e ela dói em quem não é vascaíno. O destino não joga dados, ele joga futebol e esse ano ele resolveu vestir a camisa Cruz Maltina. A verdade é que o Vasco parou de pedir licença para entrar na sala dos grandes e resolveu chutar a porta com os dois pés. Esse título não vai ser só mais um troféu na galeria, vai ser o documento que comprova que o gigante voltou de vez pro seu lugar de direito. E se você ainda acha que isso é papo de louco, é porque você não tá prestando atenção nos sinais. O futebol avisa, ele dá dicas, ele mostra o caminho e todos os sinais apontam para a mesma direção. O Rio de Janeiro vai ficar pequeno para a festa que tá sendo preparada. É o fim do jejum, é o início de um novo império. Agora eu quero ver o circo pegar fogo nos comentários. Eu sei que os rivais vão chegar babando, tentando dizer que o Vasco vai tropeçar nas próprias pernas, ou que o Renato vai se perder no personagem. Mas coloca a mão na consciência, com esse futebol que eles estão jogando e com esse espírito de virada que tomou conta do clube, quem na Sul-Americana realmente tem peito pra parar o Vasco? Seja sincero, você teria coragem de apostar contra um time que renasceu das cinzas desse jeito? Ou você vai continuar aí, fingindo que não tá vendo o óbvio até o dia em que o capitão do Vasco erguer a taça na sua frente? Gostou da análise ou vai continuar acreditando na ilusão que a mídia te vende todo dia? Se você acha que eu tô viajando e que o Vasco vai cair antes da final, me diz aqui embaixo quem é que tem elenco e culhão pra encarar o Renato Gaúcho e seus comandados hoje.